Fala, Mérios, beleza? Tem um caso na área trazer mais um vídeo para vocês. E hoje, nessa questão, não sei se vocês estão vendo ali, mas como prometido no Mérios, eu trouxe as profissões de dados, né, versus dúvidas e IA, porque tem uma tendência crescente nesses últimos anos. Bem, eu queria que vocês deixassem o seu comentário, deixassem o like, se inscrevessem, já estou pedindo isso agora para decorrer o vídeo. E no assunto de hoje vai ser profissões da área de dados, principalmente as que estão em crescentes nesses últimos momentos, ou seja, no decorrer desse último ano, e a tendência de crescer mais para frente também. E aí a gente vai falar sobre dados com IA, claramente isso, porque tudo tem tudo a ver com a crescente da inteligência artificial. Também vamos falar um pouco sobre blockchain, porque é uma profissão que está começando a crescer, né, o desenvolvedor, por causa dos smart contracts, né, ou seja, são contratos inteligentes, e muito mais do que a gente pode falar hoje. Eu sou o Tony Carlos, e esse é meu canal Numérico, onde eu falo sobre inteligência artificial, sobre a faculdade que eu estou fazendo em inteligência artificial e machine learning, sobre tecnologia, programação e muito mais. E, ressaltando, ao falar de programação, a gente vê que a IA ela usa muito Python, a área de dados major, 80% é Python. Mas também tem outras linguagens, a gente não pode esquecer das outras linguagens também, de destaque como o JavaScript sendo muito usado, outros também, a gente vê que a linguagem Java, eu sei que Java e parece que C++ são as que estão mais se modelando, principalmente para a área de dados. Agora estão se modelando mais também para essa área de IA, mas alguns programadores, eu não tenho base para dizer se está errado ou não, falam que não estude Python porque a IA usa outras linguagens também, então é uma questão a mais profunda também, eu vou me aprofundar. Se essa questão só de Python, se outras linguagens também estão se adequando, mas porque a gente é mais fã do TeamPy, né? Do time de Python, por causa da facilidade da língua e a versatilidade. Queira ou não, uma nova atualização do Python deixou ele muito mais robusto, né? Porque você pode habilitar ou desabilitar a função multithreads. E isso é muito interessante para o desenvolvimento do Python. E creio também que é uma linguagem que vai muito melhorar, justamente por causa dessa tendência da IA. Não dá para ver muito ali o slide, mas vamos comigo pro vídeo. Então, ressaltando, venham alguns desses fatores aqui, o que eu usei foi o Perplexity para criar, e eu não tenho nenhum receio de mostrar isso por um simples fato. Eu já falei que uso a inteligência artificial justamente para isso. Mas a questão de hoje... Vou deixar isso. Aí a travinha aqui, coisa. Então, a questão de hoje, falar sobre esse mapa geral, eu vou mudar vocês também para uma posição que fique melhor. A gente fala sobre área de dados, sobre machine learning, porque queira ou não, engenharia de machine learning deu uma crescência aí, uma certa mudada. E vamos falar. As principais que a gente pode falar hoje é sobre, geralmente, né, a área de dados, ela está sempre falando e ressaltando sobre o analista de dados, sobre o cientista de dados, que está uma crescente muito maior do que como engenheiro de dados, né? Como engenharia de dados, né? Ou seja, você se tornou um analista, ou um cientista, ou um engenheiro. Só que o que está mais crescentes são cientistas. Por quê? Porque ele mexe também com machine learning. Agora, há uma atualização que eu acho muito importante vocês saberem. Até o analista de dados, hoje em dia, já está começando a usar machine learning. Para quê? Porque aí já acelera o processo dele na questão da análise dos dados. Entendeu? Ele já faz mais outras coisas do que antes. E aí a gente vem com MLOps, e, para a verdade, eu não estou lembrando o que o Ops significa. Tem certas coisas que a gente ainda não estou lembrando. Eu sei que é então, nuvem e infra, né? Ou seja, a infraestrutura. Com o engenheiro de nuvem, tem o DevOps, o CRE, o administrador de sistemas, o engenheiro de infraestrutura, IA e machine learning, tem um cientista de dados, como eu falei, já entra aí, né? Tem o próprio engenheiro de machine learning, de MLOps, machine learning, especialista em IA generativa, e aí a gente tem o bloco da blockchain, né, que é o Web3, que é o Dev Blockchain, é um engenheiro blockchain IA, né, mais inteligência artificial, especialista em dados descentralizados. E aí, vou trazer vocês aqui um pouco mais perto, até mesmo. Então, voltando aí no vídeo, eu sei que vocês devem estar acostumados já com isso daqui ou não. Então, vamos girar. O que a gente encontra hoje, o que o analista de dados
ele pega, né? Ele pega os dados prontos, né? Ou seja, planilha, banco, limpa, analisa, cria dashboards, faz relatórios, né? Com Power BI, o SQL, quer dizer, usa para tratos, né? Para consultas básicas ou intermediárias e avançadas, né? O Excel, coisa simples, né? O engenheiro de dados ele constrói, por exemplo, os canos, né? Por onde os dados possam passar. E aí você encontra, aí ele consegue fazer o que? Pipelines, ou seja, ETL, LT, que são LPs, etc., né? Data lakes, data rises, em nuvem ou em on-premise. Tem um cientista de dados que ele usa a esteticista e a machine learning para criar modelos que fazem previsões e classificações. Ele prevê o true e fraude. Então, a gente já vê isso, que são as coisas básicas que cada profissão faz e necessita também. O engenheiro de ML e MLOps pega os modelos de machine learning e coloca em produção com APIs, monitoramento, CI/CD e infraestrutura escalável. O engenheiro de nuvem, ele desenha e configura o serviço de AWS, Azure, GCP, máquinas, banco de dados, rede, segurança, para suporte de apps e dados. Então, o DevOps, ou CRE, ele cuida do deploy automatizado, observabilidade, ou seja, ele observa logs, métricas, confiabilidade, né, ou seja, ele verifica a confiabilidade, a performance de sistemas em nuvem. E o Dev Blockchain, ele cria smart contracts, aplicações descentralizadas, né, e aplicações descentralizadas, podendo combinar IA para automatização, análise de dados on-chain, etc. E aqui a gente vai falar o quê? Sobre os pré-requisitos. Eu acho muito bem em questão, né, de falar, por exemplo, a maioria dessas, na verdade todas, para qualquer uma dessas trilhas, para ser um nível júnior, você precisa ter lógica de programação, Python, JavaScript, são ótimos em ponto de partida, inglês para documentação, mesmo que intermediário, né, GitHub, versionamento e portfólio de projetos. Como eu já falei, já pensei muito nesses dias, que o que me falta mais são projetos a ser feitos, né, e que o mercado quer que você pelo menos tenha uns 4 projetos bem trabalhados aí, de ponto de vista que pode ser usual, ou seja, projetos que já teve pessoas que já foram testar, etc., e você deixou um pouco documentado isso daí, é o que vai dar a maior chance de você conseguir uma vaga ou de júnior ou de um estágio também. A gente está falando isso, questão de júnior e estágio. Isso daí que é o nível júnior. Para dados IA, tem o SQL básico, o Python para análise, né, usando pandas no Py, noção de estatística, aí você tem que saber o que? Power BI e Tableau para dashboard. Um adendo, o Tableau, ele conseguiu crescer porque muitas empresas grandes estão usando, que ele foi entregado junto com uma grande empresa aí, então é bom você ter o Power BI e o Tableau sim. É claro, outras também é necessária, né, como a Locker, mas você tem que saber trabalhar. E lembre sempre, dados é bom a pessoa ter um Excel intermediário. Nuvem, infraestrutura, Infra e DevOps. Conceitos de redes, Linux básico, Container, que é o Docker, uma nuvem, vamos lá, uma nuvem como a AWS, Azure, em nível iniciante, mas certificação júnior ajuda bastante. E fundamentos de blockchain, temos smart contract, né? Para blockchain Web3 é fundamento de blockchain, smart contracts, geralmente a Solidity, mais alguma linguagem de back-end, como o Node e o Python. E aí, isso é um ponto até para não ficar muito só em um lugar só. Dá para ver ali o que eu vou mostrar na verdade. E acho que assim dá para ver melhor, você não fica só olhando a minha cara. Então, para você se tornar um júnior, né, você tem que executar tarefas definidas com suspensão, foco em aprender e boas práticas. O planner resolve problemas, com pouca supervisão, participa de decisões técnicas e melhora processos. O sênior, ele define arquitetura, guia o time, negocia com o negócio, né? Cuida da qualidade, segurança e custo. Na prática, o júnior de dados cria o SQL, né, cria o queries SQL, o dashboard simples, segue modelos prontos e ajuda nas tarefas de limpeza de dados. Né? O pleno da área de dados, ele desenha modelos de dados, otimiza consultas, cria pipelines robustas para de decisões de arquiteturas. Já o sênior em dados e machine learning define stacks de dados e machine learning da empresa, faz revisão de solução, pensa em governança, custo, em nuvens e segurança de dados. Vamos lá, tem algumas áreas da TI que você quase não programa. Uma delas se chama governança também. Isso fica assunto para outro vídeo, mas aqui a gente está para falar
existe uma arquitetura de dados, então existe praticamente. Então, por que eu trouxe toda essa tabela aqui, eu vou mostrar aqui, melhorzinho para vocês, que já vem o foco principal, né, que é coleta, né, o começo de um júnior, etc., né, a importância do domínio da matemática ali escrito, né, a complexibilidade, os requisitos necessários, se você quiser dar uma pausa por aí e tal. Né. Mas foi o que eu, mais ou menos o que eu falei. E aqui uma das dificuldades, né, que são os dados sujos, são as diferenças, poucos textos, existe paciência, comunicação para todos os números e decisões. E a nuvem e o DevOps, vamos só revisar isso daqui. Por quê? Veja só o quanto é importante nuvem e DevOps são. Eles têm muita responsabilidade. Se cair tudo, sente. Necessita de documentação e monitoramento forte. E aí a gente vai ressaltar aqui IA e Machine Learning. Modelos que funcionam em notebook, mas não no mundo real. Risco de overfitting, viés nos dados, dificuldades. Isso daqui é uma coisa real. Lembra dos problemas do Dev? Que, por exemplo, aqui, na minha máquina funciona, mas quando vai para produção, cadê? Isso daí é uma das isso é uma das dores que está diminuindo muito, mas ainda existe. E o blockchain você vai resolver o que? Bugs em smart contracts pode custar dinheiro real e exigir atualizações constantes em protocolos de segurança. É certo? É certo. E aqui, quais são as profissões principais na área de nuvem que são mais destacadas, né? São o analista, o cientista, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, correto? O administrador de banco de dados, isso daqui também eu não sabia mesmo, que é o BDA, que ele gerencia banco de dados MySQL, PostgreSQL, né? Postgres, com foco em performance e backups. As profissões de nuvem, tem o engenheiro de nuvem, né? Que é o Cloud Engineer, né? E eu já falei tudo o que eles fazem, né? Tem o engenheiro de dados em nuvem também, e o engenheiro de DevOps, né? Eu já falei também, e é isso daí. E aí, vamos aqui, uma listinha, cara, que eu achei bastante interessante, ó. Que aí a gente fala sobre essas profissões aqui, correto? Isso daqui eu usei tudo isso daqui, é muito interessante chegar nessa visão cá. Mas aí, a gente vai falar aqui, bora lá. A gente sabe já sobre o análise de dados, que ele extrai dados crus via SQL, com ferramentas como Excel e Power BI, criando relatórios para decisões de negócios. Tem uma analista de Business Intelligence, que é o BI, que ele desenvolve dashboards interativos e visualizações para monitorar o KPIs e tendências empresariais. Esse daqui, ele já vai diretamente para o negócio. Por isso que tem essa divisão. E tem um analista de qualidade de dados. Essa daqui, nem eu tinha total conhecimento sobre isso. Eu sei que tem analista de dados para vários setores, e nisso daí, o que é importante, olha só, como programação é uma coisa que eu digo bastante interessante. Aqui tem profissões que são, por exemplo, analista de dados e cientista de dados, mas levam outros nomes, mas são as mesmas profissões, entendeu? Só que derivado para aquele tipo de solução em nicho. Então, especializado em uma coisinha a mais que você consegue até cadastrar, mas você não está ligado, e isso acontece. O que é? Verifica a integridade, limpa e padroniza dados para evitar erros e análise de downstream. Profissões em engenharia e infraestrutura, né? Como engenheiro de dados, tem o Analytic Engineer, que modela dados para analisar eficiência unindo SQL avançado e ferramentas de BI em produção. Tem um engenheiro de Data Ops, que é o que eu falei. E o que ele faz? Ele automatiza operações de dados com CA e CI, focando em colaboração entre engenharia e análise, entendeu? E tem um administrador de banco de dados que otimiza e gerencia banco de dados relacionais, o SQL, garantindo performance e backups. E aí a gente vai falar sobre profissões avançadas, né, de ciência, IA, e machine learning, né, de inteligência artificial, machine learning. Então, o cientista de dados, a gente já sabe que ele usa modelos preditivos, né, com aplicando estatística e machine learning, que é o aprendizado de dados, aprendizado de máquinas. O engenheiro de machine learning, ele aplica e escala modelos de IA, com produções em API e monitoramento. Então você já sabe que machine learning já usa também a IA, em vice-versa, né? O engenheiro de MLOps gerencia ciclos da vida dos modelos de machine learning, ML, incluindo deploy, retraining e governança em nuvem. E tem um especialista em IA,
que desenvolve soluções generativas ou visão computacional integrando IA em produtos. Cargos estratégicos específicos ou especializados, como arquiteto de dados, que projeta arquiteturas de dados corporativos, definindo governança e escabilidades. Então, tem um Chief Data Office, como vocês darem, e cada vez mais fica mais amplo. Exato. E aí ele lidera a estratégia de dados da empresa, alinhando TI, negócio e ética. Né? E é mais ou menos esse garoto aqui. E aí a gente vê que um júnior, né, ele limpa, né, o pleno engenharia e tal, e probabilidades e modelagem otimizada, sem liderança, estratégia, governança e liderança. E aqui são as áreas mais demandadas, que, ó, para você ver, engenheiro de dados, né, hoje em dia está avançando, ciência de dados, engenheiro de machine learning, que muitos diziam que não tem tanta vaga assim, mas pelo visto está muito mais demandado, né? Análise de dados, claramente a gente já sabe disso, e o Analytics Engineering também, né? E aqui está uma solução aqui que ele está falando que, ó, por exemplo, aumentou 35% do engenheiro, 25%, e, né, aqui são as porcentagens que aumentou as vagas, né? Ou quantas, na verdade, são o quê? Quantas vagas são, praticamente. Né? E os salários médios, né, de um júnior, de 6 a 10 mil. E a skins em alta também. Bem, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre... Na verdade, eu falei sobre muitas dessas profissões. Na verdade, isso daqui foi um resumo que claramente demorou. É um vídeo muito extenso, né? Isso mostra que é o seguinte, apesar de eu estar muito nessa área de dados, eu foco em algumas, mais ou menos, mas a gente tem que estar aberto para as outras áreas também. E que Deus te abençoe. Se inscreva, deixa o seu comentário. E o like também, né? Deixa aquele gostei. Que a Multivice esteja abençoando vocês. E esse foi mais um vídeo aí, a qual eu vou ter que editar. Até muito, né? Eu queria que fosse algo rápido, mas devido a algumas mudanças de cena, eu deixo isso daqui só esse adendo aqui. Que é isso. Não é tão corrido, mas também não é tão fácil. E para quem está querendo entrar na área de programação, seja bem-vindo, porque vai ter longos estudos realmente. E valeu. Fui.